Olá, Cláudia, bem-vinda. Como é que surgiu a ideia de criar aqui uma peça sobre a Virginia Woolf? Pois é, eu estava escrevendo, né, já ficção, gostando muito de poder criar os meus próprios projetos como atriz e estava com uma ideia de escrever sobre fluxo de consciência no tempo, fazer uma história sobre isso. E a minha professora de literatura falou, então você tem que voltar à literatura de Virginia Woolf, porque ela fez isso com excelência, revolucionou a literatura com essa troca de fluxo de consciência. E eu quis descobrir um pouco mais sobre quem era ela, além do clichê dessa deprimida que se matou e tudo mais. Eu falei, ela é muito mais do que isso. Essa mulher é extraordinária. E depois começou um segundo problema, que era que recorte eu faria diante de uma vida tão rica, né? Com desequilíbrios mentais, com essa criação extraordinária literária, né? Essa obra imensa, diante dos abusos que ela sofreu. Eu tinha muitos temas, saúde mental, e todos eles estão na peça. Você não precisa ter lido Virginia Woolf para se identificar, porque através da humanidade dela eu abordo todos esses temas que são inerentes a todos nós. Então, na verdade, existe uma grande identificação do público. E a Cláudia tem uma carreira de atriz impressionante, não é? E como é que foi esta passagem de atriz, não é? Da Cláudia atriz para a Cláudia escritora? E em que depois aqui conjuga as duas coisas, não é? Na peça, obviamente. Como é que foi? Isso foi uma janela maravilhosa que foi aberta na minha vida. Eu sempre fui atriz, né, desde adolescente, assim. Mas depois, como eu comecei a ser atriz adolescente, quando eu fiz 30 anos e eu engravidei da minha filha, da minha primeira filha, eu pensei, me faz falta uma faculdade. Eu sentia que eu queria ter mais conhecimento, até para poder usar na minha própria forma de interpretar e de ver o mundo e tudo mais. E quando fui fazer a faculdade de filosofia, passava a escrever bastante, era leitura e escrita. E depois comecei a pensar, se eu gosto tanto de escrever, por que não escrever personagens, não é? Me encantou a possibilidade de sonhar uma história e realizar. E eu fico muito feliz que o texto tenha atingido as pessoas, tenha levado as pessoas ao teatro. É sinal que esse texto conseguiu passar o que eu gostaria de dizer, toda a minha paixão sobre ela. Tive plateias esgotadas no Brasil. Sim. O que é que significa trazer também agora a peça para Lisboa? Olha, é uma realização poder trazer essa peça para Lisboa, porque eu terminei de escrever esse texto aqui, quando morei aqui em Lisboa durante 1 ano e meio, durante a pandemia. Então foi uma situação maravilhosa, finalmente poder apresentar a peça aqui em Lisboa. Eu passei por tantos lugares pensando em Virgínia e agora poder fazer em Lisboa para o público português, que pode me ver de uma outra maneira, que não na maneira que está acostumado a ver, como nas personagens da televisão.